Nesse vídeo eu vou explicar para você como interpretar uma carteira de ações gerada pelo robô Applique-me. Então, se você deseja operar essa carteira, é importante que você preste bastante atenção a esse vídeo. O primeiro ponto importante que você deve ter em mente é que as carteiras geradas pelo robô Applique-me são otimizadas para serem operadas durante um período de uma semana, preferencialmente de segunda a sexta. Então o ideal é que você opere uma carteira que tenha sido gerada no final de semana, para que você possa iniciar a operação logo na abertura do pregão na segunda-feira e possa encerrar as operações no fechamento do pregão de sexta-feira, o mais tardar na abertura do pregão da segunda-feira da semana seguinte. Então, tenha em mente que a carteira é para ser operada durante uma semana, de segunda a sexta. Ela foi otimizada para isso. Agora, observando a carteira, que você pode ver na sua tela, nós temos esse primeiro gráfico, que é o gráfico de otimização do retorno versus risco. Esse gráfico mostra o processo de otimização feito pelo algoritmo de inteligência artificial do robô e que mostra que nos últimos 90 dias as ações escolhidas pelo robô geraram um retorno de 45,99% com um risco de 6,48%. A relação retorno-risco é, portanto, de 7,09. Isso significa que a chance de sucesso dessa carteira é 7 vezes maior do que a chance de fracasso, porque a relação retorno-risco é de 7,09. Nós observamos também aqui no gráfico que nós temos um beta de 0,36, e o beta indica qual que é o perfil da carteira. Se é uma carteira com perfil mais conservador, mais moderado ou com um perfil mais agressivo. Um beta entre 0 e 0,5 indica uma carteira com perfil mais conservador. Isso significa que, independente da variação do Ibovespa, do índice Ibovespa, se ele subir muito ou cair muito, a carteira não vai sofrer uma variação tão grande. Ela não vai acompanhar essa variação do Ibov de forma muito acentuada. E ela vai seguir mais ou menos o caminho dela mais estável. Se o beta estiver entre 0,5 e 0,9, é uma carteira mais moderada. Isso significa que, com variações do índice Bovespa para cima ou para baixo, a carteira vai responder de forma um pouco mais acentuada. E betas maiores ou iguais a 1 representam carteiras com perfil mais agressivo. Isso significa que as variações do Ibov, as variações do índice Bovespa, refletirão de forma mais acentuada nas variações ocorridas nos papéis da carteira. Então, se o Ibov subir um pouquinho, a carteira pode subir muito. E se o Ibov cair um pouquinho, a carteira pode cair muito. Então, essa seria uma carteira mais agressiva. No nosso caso, nós temos um beta de 0,36, indicando que é uma carteira mais conservadora. Nós temos também aqui o gráfico da fronteira eficiente, que mostra todo o processo de otimização e todas as carteiras que foram testadas pelo algoritmo do robô Applique-me. Cada ponto azul desse gráfico é uma carteira que foi testada. Foram testadas milhares de combinações, existe uma concentração maior nessa região do gráfico, e a carteira escolhida entre as milhares testadas foi essa de ponto vermelho aqui no gráfico. E se nós fizermos uma projeção tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical do gráfico, ou seja, no eixo de risco e no eixo de rendimento, nós veremos que a taxa de retorno é de aproximadamente 46% e o risco é de aproximadamente 6,48%, ou melhor, exatamente 6,48%. Nós vemos também a distribuição dos ativos, então nós podemos observar nesse gráfico quais foram os papéis, quais foram as ações escolhidas pelo robô. Nesse caso nós temos uma carteira composta por 5 ações, e essas ações foram distribuídas entre essas opções, JHSF3, JHSF3, ENEV3, CPLE6, LOG3 e SMTO3. Nós podemos notar que o robô distribuiu as ações na nossa carteira e para cada uma dessas ações ele determinou uma porcentagem de participação. Então, por exemplo, no caso da JHSF3, o robô disse que 19,57% do capital deverá ser aplicado nesse papel, 14,78% deverá ser aplicado no papel ENEV3 e assim sucessivamente para os outros papéis. Então, por exemplo, se você estiver operando com R$10.000, você vai comprar R$ 1.957 de JHSF3
irá comprar R$ 1.478 de ENEV3, irá comprar R$ 2.296 de CPLE6 e a mesma coisa para as outras duas. Você também pode ver aqui no gráfico que nós temos uma faixa de entrada, que é uma faixa que determina qual que é a faixa de valor ideal para você comprar o papel. Você jamais deverá comprar uma ação que está nessa carteira fora dessa faixa de valores. E, idealmente, você deve comprar o papel quando ele estiver próximo do piso, próximo de 766. Você maximizará as suas chances de ter bons retornos. Mas se você comprar dentro dessa faixa, já está bom, você está fazendo uma operação coerente. Nós temos também o preço-alvo, que é aquele valor que o algoritmo do robô espera que o papel chegue. Não quer dizer que vai chegar nesse valor sempre, mas existe um grande potencial, uma grande chance do ativo chegar a esse valor. Normalmente, se o papel chegar a 75% ou 80% desse alvo, já pode ser considerada uma operação boa e se você tiver um perfil mais conservador, você pode encerrar a operação. E além disso, você deve ter em mente que esse 7,66, que é o piso do valor de entrada, também deve ser considerado como um valor de stop da sua operação, na operação desse papel. Isso significa que se em algum dia da semana, no fechamento do pregão, alguma dessas ações ficarem inferiores a esse valor do piso da faixa de entrada, isso significa que aquela ação não é mais uma ação interessante e que você deverá vender o papel para evitar maiores perdas, para evitar que a sua carteira como um todo seja influenciada negativamente. Então é isso, essa é a forma de você interpretar a carteira de ações gerada pelo robô Aplique-me. Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato. Eu espero que você tenha compreendido. Um grande abraço e até a próxima.